Saulo se converteu, na verdade foi convertido, né? Enquanto ia com cartas de autorização dos sumos sacerdotes, para, como disse Ananias, levar preso, quer fosse homens ou mulheres, jovens, independente de tamanho, status ou idade, todos aqueles que acreditassem e confessavam, dizendo que Jesus era o Cristo. Ele está tão obstinado, irmãos, nisto, que na verdade Damasco não pertence à sua jurisdição de autoridade, por isso as cartas. Ele está obcecado e ele está fazendo aquilo que é errado, que é perseguir o povo de Deus. Mas ele faz isso acreditando piamente que está fazendo a coisa certa. E nisso a gente já começa a se identificar muito com ele, mesmo sendo já cristãos e utilizando esse exemplo antes da conversão. A gente muitas vezes também faz o que é errado, não porque a gente quer errar, mas porque a gente acredita piamente que está fazendo aquilo que é. Mas um erro, ele não deixa de ser um erro só porque é cometido sinceramente. Todo erro traz consigo sua consequência. E esse homem perseguidor, esse homem sanguinário, por que não assim dizer, visto que estava sobre ele a morte de Estevão, visto que ele era a autoridade do lugar e foi com o seu consentimento que apedrejaram Estevão até a morte. Sanguinário, porém um homem fiel às experiências que ele sentia. Isso também dá uma segunda lição para a gente. Não importa o quão obstinado, o quão obcecado você esteja acerca de uma ideia equivocada. Não importa o quanto alguém que você ame e deseja que encontre a Cristo esteja obstinado e obcecado, achando que está fazendo a coisa certa, mesmo que esteja fazendo a coisa errada. Não importa. Se esta pessoa for capaz de ser fiel às experiências que ela tem, ela em pouco tempo também, diante de um encontro verdadeiro com a palavra de Deus, também alcançará perdão, misericórdia, confissão dos seus pecados e salvação. Eu sinceramente não acredito que as pessoas que te cercam e que você deseja a salvação sejam mais obstinadas do que Paulo. Este mesmo que deixou claro, depois falando sobre o seu testemunho, que ele era o mais religioso de todos. E por isso se considerava também o mais miserável dentre todos os homens. Entrando então no caminho de Damasco, próximo da entrada de Damasco, ele vai ter aquele encontro com o Senhor e ele vai ser cercado. Vem comigo e diga: cercado. Cercado por um resplendor de luz do céu por todos os lados. A palavra do Senhor, Jesus, o verbo vivo que se fez carne, mas agora que se manifesta em luz, porque a revelação da sua palavra é em luz. João capítulo de número 1, no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, nele estava a vida, e a vida era o fogo? A vida era a água? Quem lembra? A vida era a luz dos homens, e a luz resplandeceu nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Está falando de Jesus. É assim que João começa a sua narrativa biográfica sobre Jesus Cristo, não no ventre de Maria, mas no livro do Gênesis. E ele cumpre de verdade esse princípio na escrita, porque quando você olha o livro de Gênesis capítulo de número 1, o que você vai ver ali? Que no princípio a terra era sem forma e vazia, o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas, mas não acontecia nada, mesmo que o mover fosse do Espírito de Deus. E quando é que começa a haver transformação, mudança? Quando é que as coisas começam a acontecer de maneira não sentimental, nem sensorial, nem abstrata, mas de maneira física, de maneira concreta? Quando a palavra do Senhor é anunciada. E disse Deus, ou seja, somente quando Deus fala, somente quando a palavra de Deus se manifesta. E disse Deus: haja luz. A primeira palavra que Deus manifestou para trazer a existência ao mundo de coisas que não existiam foi: haja luz. Agora João vai escrever que no princípio era o verbo, ou seja, a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Quem é Jesus senão Deus em carne entre os homens? A palavra manifestada. E aí João, entendendo esse princípio, vai dizer que a palavra se manifesta em luz. Nele estava a vida. Então aonde está a vida? Na palavra. Responda aí, aonde está a vida?
Vem com vontade. Aonde está a vida? Aí ele diz, nele estava a vida, e a vida que é a palavra, ela foi o quê? Ou ela era o quê? Ou ela é o quê? A luz dos homens. E ele continua, e a luz resplandeceu nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Não está dizendo que não lutaram, não está dizendo que não tentaram, mas está dando o resultado final de todo o processo onde a palavra de Deus se manifesta. Elas não puderam prevalecer contra ela. É assim que João começa falando de Jesus. Agora vai Saulo no caminho de Damasco, e Jesus não aparece para ele como Deus se manifestou a Moisés com seu anjo na sarça de fogo que ardia, mas não se consumia, não. Também não se manifestou como se manifestou a Elias, que já era profeta. E por que não? Porque ele não precisa de nenhuma outra revelação, senão que as trevas da ignorância sejam dissipadas pelo conhecimento da verdade, que é Cristo. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E se eu te disser nessa manhã que a verdade não é uma mensagem, a verdade é a pessoa de Jesus Cristo. A palavra do Senhor diz que o príncipe deste século lhes cegou o entendimento, para que não cheguem ao conhecimento da verdade. Pensamos que as armas e as ferramentas de Satanás são as secundárias, mas não, Satanás também tem prioridade. Completa para mim aí, por favor. Satanás também tem? Tem, ele sabe agir com prioridade, porque sabe que para ter qualquer propensão de sucesso é necessário ter prioridade. E a prioridade, a obra prioritária, a obra mais importante de Satanás neste mundo é cegar o entendimento. Esta é uma realidade tão verdadeira que a própria palavra de Deus revela isso para a gente. E o príncipe deste século lhe cegou o entendimento. Eu vou falar bem rasgado que é para todo mundo entender. E o príncipe deste século usa a cocaína, e o príncipe deste século usa a pornografia, e o príncipe deste século usa o tráfico, e o príncipe deste século usa magias e encantamentos. E não é isso que o texto está dizendo. O que o texto diz é: e o príncipe deste século lhe cegou o droga, cocaína, prostituição, pornografia, masturbação, adultério, fornicação. É consequência da primeira ação de Satanás prioritária. Qual? Cegar o entendimento para que essas ferramentas sejam utilizadas. Cegar o entendimento para que alguém veja alguma utilidade nessa desgraça toda. Então veja, outros demônios de hierarquia inferior podem até trabalhar nessas áreas, mas o príncipe deste século, que é a cabeça pensante e a raiz de toda a malignidade, ele trabalha com prioridade. E deixa eu te falar, as maiores trevas as quais Satanás está envolvido para a destruição da humanidade não são aquelas que estão do lado de fora, são as trevas que ocultam o entendimento do lado de dentro. Não há campo mais vasto para Satanás trabalhar se não for no entendimento do homem. Se ele ganhar aqui dentro, ele faz o que ele quiser do lado de fora. Por isso o texto é claro: para isto se manifestou o Filho do Homem, para desfazer as obras do diabo. Escute isso. Se você guardar o entendimento do lado de dentro, será pouco o livramento que você precisará do lado de fora. Deus não se preocupa tanto quanto imaginamos com o lado de fora. Ele quer revestir o teu lado de dentro. Ele quer fazer a sua mente alcançar entendimento. Quando você está entendido do lado de dentro, você vive os escapes do lado de fora. Salomão, ele disse: pela sabedoria o homem se livra, e pelo seu entendimento ele alcança o que ele deseja. Entenda isso. Então veja, porque o Senhor se manifesta num forte resplendor de luz e cerca ele por todos os lados. O texto diz que o resplendor de luz foi súbito e o cercou por todos os lados. Diga para esse escolhido aí do teu lado, diga assim: você está cercado. Está cercado, você está cercada pela palavra de Deus, pelo entendimento. Quando a palavra de Deus se manifesta, ela te cerca. Vou falar de novo. Quando você está debaixo da palavra de Deus, quando você se submete à palavra de Deus, você fica cercado.
cercado. Está cercado. Está blindado, está protegido. E agora, ele não sabe que é Jesus que está diante dele. Amém, igreja? Ele não sabe ainda que é Jesus. Ele só reconhece que está diante da maior autoridade que ele já esteve. Aí a gente diz que ele caiu. E de fato, caiu. Mas ele se ajeitou nesse processo. Por quê? Porque ele está em posição de rendição, dizendo: quem és? Senhor. Ele é um homem sujeito à autoridade. Ele sabe o que significa estar de joelho diante de outro. Ele sabe o que isso significa. Então, na verdade, Paulo já estava rendido pela experiência. Saulo já estava rendido pela experiência muito antes de saber que era Jesus que falava com ele. E isso mostra como a gente, quando é fiel a uma experiência com a palavra de Deus, isso já é o suficiente para a gente se entregar. Não precisa terminar o seminário primeiro para saber se entrega a vida para Jesus depois. Não precisa estudar tudo primeiro de Gênesis a Apocalipse para saber se vale a pena se tornar um cristão protestante. Este homem vai se render diante da autoridade de uma experiência. Quem és, Senhor? E não é Senhor em forma de respeito, não. Tem um S maiúsculo aqui. Ele reconhece que está diante de uma força sobrenatural. Quem és, Senhor? E o Senhor Jesus responde para ele: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Agora, Jesus está ali em carne e osso, gente? Não, Jesus está ali num forte resplendor de luz. Abra a boca. Jesus está ali num forte resplendor de luz que o cercava. Meu Deus, Deus trouxe alguém aqui nessa manhã e Ele está dizendo: use sua energia para se tornar luz. Que é isso? Busque mais na palavra. Busque entendimento das coisas de Deus pela Escritura Sagrada. Leia, medite, debruce. Faça disso uma realidade da sua vida cotidiana e devocional. Toda experiência, por mais sincera que seja, se não passar pela palavra de Deus, torna-se-á passageira. Vou falar de novo. Toda experiência, ainda que seja com coisas relacionadas a Deus, se ela não passar pela palavra de Deus, ela tornar-se-á passageira. Ela não terá substância o suficiente para legitimar seu chamado, seu ministério, sua vida com Deus, o que você viveu, as lágrimas que você derramou, as orações que você fez. É isso mesmo que você está ouvindo. Suas orações têm que passar pela palavra, seus louvores têm que passar pela palavra, suas experiências têm que passar pela palavra, seus relacionamentos têm que passar pela palavra, sua conduta de vida tem que passar pela palavra. Tudo que não passar pela palavra torna-se-á passageiro. Não vai haver o memorial que estamos pregando e vivendo essas 7 semanas, mas se passar pela palavra de Deus, passarão céus e terra, mas as palavras que você se firmou, elas jamais hão de passar. Quem está entendendo isso, reaja e diga glória a Deus. Foi num forte resplendor de luz. Quem está a palavra está cercado, quem está a palavra está em luz. E as trevas que mais deveriam te amedrontar, as trevas que deveriam fazer seus joelhos baterem uns nos outros, não são os ritos de encantamento, de obras de malignidade, não. Deveria ser ficar ignorante tendo acesso ao conhecimento. É isto que você devia ter medo. Porque Satanás se apropria disso e começa a fazer ali o que ele quer fazer. E então você insiste em fazer a coisa errada e não consegue consertar seu erro, porque ele engrandece o seu ego, a sua razão, para fazer você acreditar que você está fazendo a coisa certa. E era isso que acontecia na vida dele. Cercado, agora se dobra: quem és, Senhor? Sou Jesus, a quem tu persegues. É tão lindo ver Jesus chamando Saulo. Ele diz: Saulo, Saulo. Todo o Novo Testamento é escrito no grego, mas esse nome está escrito no hebraico, na tradução do texto, porque Deus na verdade está chamando de Shaul, Shaul, que é Saul, Saul. E o que significa Saul? Saul significa pedido foste a Deus. Responda aí, por favor, o que significa Saul? E Deus falou 2 vezes
Vamos traduzir então essa chamada? Quando ele está ali, Jesus está diante dele e o chama pelo seu nome, ele na verdade está dizendo para Saulo: pedido foste a Deus. E combina, não combina? Combina. Pedido foste a Deus. Olha para o teu irmão e pergunte: quem pediu? Se ele era um perseguidor. Quem pediu? Se ele era um sanguinário. Quem é que pede por um homem desse? Quem é que deseja a transformação de uma pessoa dessa? Somente alguém que já foi transformado. Irmãos, quem foi transformado e não morto não pede para Deus matar, pede para Deus transformar. Quem foi salvo não pede para Deus matar, quem foi salvo pede para Deus salvar. Quem viveu de Deus misericórdia não pede juízo, pede misericórdia. Agora desculpa, mas neste século, na verdade neste ano que estamos vivendo, eu me pergunto como João: porventura não sabeis de que espírito sois? Como podemos, uma vez salvos, uma vez transformados, uma vez regenerados, uma vez perdoados, usar dessa salvação, usar desse selo, usar dessa unção, usar dessa autoridade, para achar que isso me legitima a determinar para Deus quem vive e quem morre? Como se isso me legitimasse a dizer para Deus quem fica e quem não fica, quem merece e quem não merece. Mas vamos falar a verdade, vamos falar a verdade. A verdade é que na condição de perseguidor, tudo que você quer é misericórdia. Mas muitas vezes na condição de intercessor, tudo que você quer é justiça. E o Senhor nos trouxe aqui nesta manhã para dizer: e se eu te disser que o homem que tu chama de inimigo, tu ainda vai chamá-lo de irmão? Que a pessoa a quem você desejava a morte ainda vai ser instrumento de edificação da tua fé em vida. Pedido foste a Deus, pedido foste a Deus. E eu fico me perguntando: Senhor, um significado tão forte, seu nome popularmente conhecido, na verdade, era muito mais Paulo do que Saulo, variação do seu nome para o romano e não para o hebraico. Porque Saul, Saul, não é possível. Eu não posso dizer o que a Bíblia não diz, mas eu tenho para mim que a igreja é avivada, porque ele está em Damasco, porque a igreja está avivada. A igreja em Jerusalém, o texto é claro, quanto mais ela era perseguida, mais ela crescia e se irradiava por todos os lugares, cumprindo a palavra que o Senhor disse acerca da vinda do Espírito Santo: ficai em Jerusalém até que do alto seja revestido de poder. A igreja poderosa é uma igreja avivada, é uma igreja cheia do Espírito Santo. Porque que Ananias tinha autoridade para ministrar o Espírito Santo sobre a vida de Saulo? Porque eu só posso derramar daquilo que eu carrego. Ele era um homem cheio do Espírito Santo. Por isso que ele está indo para Damasco, meu irmão. A igreja está avivada. Olha com carinho para quem está do teu lado. Diga assim: a igreja tá poderosa. Diga assim, vamos falar aqui numa expressão mais no populacho. Diga assim: a igreja está bombando. É, meu irmão, a igreja está explodindo. Cada culto é uma explosão. É cego vendo, paralítico andando, leproso sendo curado. É avivamento, é poder, é palavra. Agora eu te pergunto, isso aqui sou eu que estou te perguntando: você consegue imaginar a igreja cujo apóstolo é Pedro? Ou seja, alguém que não ouviu falar, mas caminhou com Jesus e viveu experiências reais com ele. E a gente sabe que dentre os 12, Judas era um ladrão, mas Pedro também, meu irmão. Depois da Santa Ceia, última celebração da ceia de Jesus, eu me lembro que Jesus, falando sobre o momento da sua entrega, levanta-se uma forte discussão entre os seus discípulos, mas o texto diz que ele só repreende Simão. Quem tu acha que começou a briga depois da ceia? Rapaz, o negócio é tão forte que o homem ceou. E Jesus diz assim para ele: Pedro não, Simão, Satanás te pediu para cirandar, para te peneirar como trigo, mas eu roguei ao Pai por ti. Olha isso aqui: para que não desfaleças a tua fé, então quando tu te converteres. Olha para o teu irmão e diga assim: tinha acabado de cear.
Agora a gente que entende o que é realmente o memorial da ceia, olha para quem está do teu lado, como se soubesse das coisas que ele acha que ninguém sabe, e diga assim: tu está ceando assim? Está ceando assim? Quando tu te converter, aí você acha que um homem como esse, a quem neste mesmo episódio, viu os soldados irem prender Jesus, e Jesus havia acabado de falar: Satanás está te cirandando, você ainda não está pronto. A exemplificação do trigo aqui é novo, ou seja, você é trigo, mas ainda é novo, não está pronto. O que o Senhor está dizendo para ele? Fica quietinho, fica na disciplina. Aí olha como ele responde: estou pronto. O que Jesus acabou de dizer era que ele não estava. E olha como ele responde: estou pronto. Estou pronto. Acabou de dizer, você não está pronto. Aí daqui a pouco, momento ali da captura de Jesus, pega ele a espada, pescador, tá na cara que não está acostumado com espada. Você acha que a espada era para a orelha? Irmão, era nada, era para o pescoço, essa é a sorte. Tem coisa que Deus não deixa dar certo de propósito, que é para você entender que não foi chamado para aquilo. Rapaz, cortou a orelha do homem, soldado mau. Olha que situação constrangedora. Jesus no meio do escuro, catando a orelha do homem, botando a orelha do homem no lugar de novo. Guarda essa bainha, Pedro. Oh, perdão, guarda essa espada. Quem mandou você pegar isso? Olha isso. Imagina o povo olhando, dizendo: aí, membro da igreja desse homem. Por isso que a gente tem que crucificar ele, ou os membros da igreja dele. Só para vocês entenderem isso aqui. Botou a orelha. Jesus disse para ele neste dia: antes que o galo cante 3 vezes, tu me negarás. Jamais eu estou pronto para ir contigo até a morte e a prisão. Ele ia ficar, mas ainda não estava, porque ainda não tinha se convertido. Mas negando Jesus 3 vezes, o texto diz que na 3ª vez bateu o olhar dele com o olhar de Jesus, e ele chorou tão amargosamente que depois da ressurreição, quando Cristo apareceu para eles, eles estavam pescando. Jesus botou o peixe em brasa, trouxe também consigo um pão, e eles vêm ter com Jesus. Aí Jesus começa a conversar ali com eles, ele está constrangido. Deixa eu te falar um negócio, a gente às vezes tem que humanizar, porque a palavra de Deus cumprida não é tão romântica quanto você pensa, não. A palavra prometida dá para romantizar, a palavra cumprida constrange, incomoda, inquieta, fere. Ele ficou tão doido de constrangimento que dá uma olhada depois no texto. Quando João falou para ele dentro do barco, ele estava pescando, João disse assim: Pedro, é o Senhor. Rapaz, ele pulou, pode olhar o texto, ele pulou na água do nada. Pode, uma angústia, um desespero. Ai, meu Deus. Estou te contando aqui um pedacinho só da história de Pedro. Olha a situação desse homem. Aí quando Jesus agora vai ter com ele, Jesus conversa com ele e coloca ele numa situação pública ali entre os seus e diz assim: Pedro, tu me amas? Eu amo. Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, eu amo. Agora ele tem uma coisa, ele é fiel à experiência que ele teve. A culpa que ele sente pelo que ele fez não rouba dele a experiência de ter vivido um relacionamento sincero com Cristo. Aí na 3ª vez Jesus arrocha mais e diz assim: Pedro, olha o constrangimento, gente. Todo mundo já sabia nessa altura do campeonato que ele tinha negado, porque João tinha dado acesso a ele à portaria. Quando olha para trás, cadê Pedro? Tu acha que no outro dia, escondido na casa, ele não perguntou: não, Pedro, o que houve? Eu não abri a porta lá. Vai lá saber até se contou uma coisa que não era verdade. Aí agora está Jesus olhando para ele. Aí o texto diz que pela 3ª vez Jesus pergunta. E quando pergunta a 3ª vez, ele se entristece. E o texto é claro, dizendo assim: e se entristeceu porque ele perguntava a 3ª vez. Ele sabia o que significava. E aí nessa 3ª vez Jesus arrocha ainda mais e diz assim para ele: tu me amas mais que estes? E o João que foi até o final. Quem é João? João é aquele discípulo fiel que te irrita. É o exemplo dos fiéis. O ranço de ter um João quando tu é um Pedro. Tá ali na hora. É por isso que ele escreve o discípulo a qual Jesus amava. Só que só está escrito no livro dele. Aí veja, mais que a estes, vou exemplificar para você.
Mais do que todos esses. Mais do que esse, incluindo João, que foi até o fim. Aí, olha isso aqui. Isso aqui que a gente tem que se assemelhar com Pedro. Sim, tu sabes que eu te amo. Presta atenção. A pergunta foi, tu me ama mais que? Mais que? E ele diz, tu sabes que sim. Gente, dá uma olhada. Ele está dizendo que apesar de tudo que eu fiz, tu sabe que eu te amo mais do que eles. Eu fui covarde, mas também quando eu estiver pronto, você é mais corajoso que eles, mais líder que eles. Eu vou morrer com a cruz de cabeça para baixo, porque aonde houve covardia, haverá a coragem de um homem que viveu uma experiência verdadeira como verbo vivo. Isso é muito forte. Mais que eles, isso é muito sério. E eu não estou com medo de ser mal interpretada, porque Deus me trouxe nessa manhã para ser profeta. Pegue na mão de alguém aí agora e diga, mais que eles. Mais que eles. Não é competição, é Jesus dizendo, me ame com toda a tua força, com todo o teu entendimento, me ame com tudo que há em você.